aí, né? E a gente já não perde tempo, né? Já faz 6 minutos de reunião. A gente aproveita o máximo possível, né? O tempo é corrido. Então, o ciclo corresponde ao intervalo de tempo das operações executadas. Até aí tudo bem, né? Nanosegundo. Tá bom, coloco primeiro com uma velocidade altíssima, tá? Como vocês viram, na ordem de megahertz, gigahertz. Depende da onde ela está sendo executada. A velocidade mais alta que existe, então, é a velocidade que está dentro do processador, né? Então, ela na ordem de gigahertz. Fora do computador, é na ordem de megahertz, né? Então, HD, velocidade USB e assim por diante, tá? Beleza, né? O componente eletrônico capaz de gerar o sinal de clock na placa-mãe é o cristal de quartzo, que vibra milhões de vezes por segundo. Tá bom, mas eu vou usar aqui o artifício do desenho, que eu acho que fica um pouco mais fácil aqui. Vamos nós aqui de novo, né? Fica um pouquinho mais fácil, né, pessoal? Então, deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Tá, beleza. Então, pessoal, aqui, ó, clock, né? Vamos lá, o que vem a ser o clock, né? Então, pessoal, na verdade, é o sinal de sincronia. Então, essa palavra sincronia, ela é muito importante nesse entendimento. Veja, a gente vem falando, e isso é importante, vem repetindo várias vezes, é claro que em outras matérias vocês já tiveram, questão do binário, questão do 0 e 1, computador só entende isso, até tudo bem, você fala, pô, beleza, eu estou entendendo o que é isso, né, o binário, tal, o computador funciona, tá, tudo bem. Vamos supor que dois componentes, olha só, eu tenho aqui o processador e ele está conversando com a memória, né, a memória RAM, né? Então aqui é a memória RAM, né? Vamos supor que essa CPU está conversando com essa memória RAM de que forma, né? Através de bits, né? Através de bits e bytes, né? Através do sinal 0 e 1, né? Ele está a todo momento fazendo, buscando na memória o endereçamento, buscando através do endereçamento, né? Primeiro é o sinal de controle, né? Que a gente vai ver isso aí na praticamente a aula que vem, quando a gente for falar do funcionamento interno do processador, a gente vai ver isso. Basicamente, a gente tem um sinal de controle para a memória, né? O control, o sinal de controle, né? Vamos colocar aqui, sinal de controle, português, né? Controle. Então ele envia o sinal de controle dizendo que vai executar uma determinada instrução ou uma determinada vai ler a memória um determinado endereço, né? Depois, através do barramento, né? Ó, a palavra barramento, né? De novo, né? Vocês viram lá, vocês responderam direitinho e vocês entenderam que barramento é tudo aquilo que propõe a comunicação entre dois dispositivos digitais, seja entre processador, memória, seja entre um processador, um HD, o PCH e o USB do mouse, seja a PCH e o teclado, né? A Super I/O e o teclado. Então, tudo que está no meio deles eu posso chamar de barramento, né? Até o cabo do teclado pode ser chamado de barramento. O Wi-Fi pode ser chamado de barramento. O cabo de rede pode ser chamado de barramento. Tudo aquele que propõe a comunicação, né? É óbvio que vocês vão entender também que essa comunicação é a fluência desses binários, desses zeros e uns que caminham de um lado para o outro. E então, no meio aqui, vamos colocar aqui, ó, barramento de endereço. E o barramento de dados, né? Barramento de dados, claro, porque ele requisitou um controle, né? Ó, vou fazer leitura, leitura ou escrita, né? Isso, leitura ou escrita. Depois, ele joga o barramento de endereço, porque ele tem o endereço da informação na memória,
né? Até a aula passada eu falei que a memória é uma matriz, né? Que ele vai encontrar o determinado endereço na memória através da linha e da coluna, né? Depois de encontrar a informação, ele vem em barramento de dados e pega a informação daqui para cá. Ah, professor, você falou tudo isso para quê, né? Justamente porque é o seguinte, aqui vai 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, sei lá, vai um binário qualquer aqui, que é justamente as informações, né? Perfeito. Se você converter isso aqui num gráfico, olha só, num gráfico, né? Entre que, vou falar para vocês que a tensão de um processador é 1 volt, por exemplo, 1 volt, vai, 1 volt, e aqui é 0 volt. Aqui é o sinal lógico alto, né, que a gente chama, que é 1 volt. Se eu for transcorrer esse sinal aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Ó? Aonde for 0, eu vou fazer um tracinho aqui, ó, fazer de vermelho, tá? Aonde for 0, eu vou fazer um tracinho. Então, tracinho aqui. Aí 0 de novo. Continua. Aí vai subir 1. Olha só, subiu 1. Aí depois ele desce para a tensão 0 novamente, ó. Então vai 0, 0. Aí sobe 1 novamente. Ah, não, ele continua, né? Aqui, ó. 1 aqui, né? Continua. Aí desce. Ficou uma barrinha mais gordinha, tá vendo aqui? Aí vai 0, fininho. Aí vem aqui. E aí vai uma barrinha mais gordinha aqui, ó. Só que peraí, pessoal. Reparem. Como é que o processador sabe que está vindo 0, depois 0, depois. Aí 1. Opa, é 1. Aí depois 0. Por que acontece, pessoal? Quando é 0, o barramento não está energizado. Por exemplo, não tem energia elétrica nele. E aí ele fica parado, sem energia elétrica. Um tempo, 2 tempos, e aí ele vem, energiza. Um tempo aqui, mais um tempo aqui. Aí depois ele cai a energia de novo, não tem energia, aí fica 0. E depois volta a ter energia por 3 vezes. O que está faltando aqui, pessoal? Está faltando um sinal de referência aqui, ó. Vou pôr até aqui embaixo, vou pôr de vermelho. Que é o clock. Aqui é dados, né? Ó. Dados. E aqui é clock. Né? Então aqui, ó, o sinal de referência vai fazer assim, ele vai ficar um sobe e desce, ó. Por exemplo, ele vem sempre na mesma largura, ele desce, sobe. Desce, aqui vai ficar meio torto, tá? Eu não vou conseguir fazer direitinho, mas ele fica assim, ó. Sobe, desce, a todo tempo. Então ele fica assim. Aí o que acontece? Se você sincronizar aqui em cima, ó, é que eu fiz o desenho torto, tá? O que vai acontecer? Quando for 0, ele vai contar 1, 2. Se ele vai para o segundo tempo e continua nível lógico baixo, ele conta como 0, 0. Aí ele vem para a terceira leitura. Aí ele vê que o sinal está alto aqui, ó. Então ele considera o binário 1. Então aqui vai ser 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. E assim ele consegue fazer a leitura por causa do sinal de referência do clock. Então o sinal de referência, o clock nada mais faz do que ficar oscilando, tá? Mas quem que fica oscilando? Agora vem a apostila vai ajudar a gente aqui, ó. Você está vendo esses componentes aqui, ó? Se vocês olharem a placa-mãe, ele vai ter esses componentes. Esse componente, então, ó, o clock, então, a grosso modo, dita o ritmo, assim como uma orquestra, como cada instrumento irá tocar. Só que agora os instrumentos são componentes, a música são bits e que serão interpretadas, né? Isso acontece a todo tempo dentro do computador. Claro, isso como eu falei para vocês, vai depender de onde ele está conversando. Agora também vocês entendem que... Deixa eu puxar aqui a folha de novo. Aí vocês entendem que eu estava falando sobre barramento. Por que a gente tem um barramento diferente em cada parte do computador?
né? Temos um barramento dentro do processador, que é o mais rápido de todos. Temos um barramento local, fora do processador, que conversa com a memória RAM. E depois da memória RAM, temos um barramento, inclusive, de expansão, que conversa com quem? USB, né? Conversa com teclado e mouse. Resumidamente, pessoal, aquela história. Para ver a conversa entre dois dispositivos, precisamos de um barramento, né? Para que dois dispositivos possam conversar. É óbvio que a linguagem desses dois dispositivos é a linguagem binária. São os zeros e uns, ou eletronicamente os ligado e desligado, energizado e desenergizado. Para acontecer esse energizar e desenergizar, precisamos de um meio físico, né, que chamamos isso de barramento, seja ele trilhas do computador, cabos, Wi-Fi, o infravermelho. Então a gente precisa de uma maneira de haver uma conversa, alguma forma que ele possa trocar informações. É igual aquela brincadeira que o pessoal fala, sinal de fumaça. Me manda um sinal de fumaça. Os índios americanos não falavam que fazia isso, fazia sinal de fumaça. Então o barramento seria o próprio céu, seria a fumaça e assim por diante. E ali faria um código e aquele código poderia ser interpretado à distância, tá bom? O código Morse também, né? É um tipo de código, né? Só que para que a informação aconteça entre os dois dispositivos, além do barramento, temos que ter também a mesma velocidade de conversa. Quem dita a velocidade é o clock. E o que é o clock? É essa variação, ora, ligando e desligando, milhões, trilhões, quadrilhões de vezes por segundo, dependendo da velocidade. É claro que quanto mais rápido o clock puder ser, mais as informações 0 e 1 poderão ser trocadas, tá bom? Então isso aqui tem que ficar na cabeça de vocês. Então, aqui, para marcar um certo tempo de pulso, variam de 0 a 5 volts, né? Um bit, né? Bit 1, né, no caso. O clock marcará o ritmo, variação de corrente de 0 volts, 5 volts, sempre no mesmo intervalo, sendo que esses milhões de vezes por segundos, megahertz, né? Vou voltar de novo ao desenho, só para uma curiosidade para vocês aqui, ó. Eu vou desenhar aqui, pessoal, um terminal USB. Não sei se vocês já se perguntaram, na hora que você olha a ponta de um pendrive, né? Como que o padrão USB funciona? Se você desmontar, ela vai ter uma trilha aqui, uma segunda trilha aqui, e uma terceira trilha e a quarta trilha aqui. Vocês já se perguntaram que cada trilha dessa tem, né? Para vocês terem uma ideia, é assim, ó. Eu não sei da esquerda para a direita, não sei direito, tá? Mas assim, por exemplo, essa primeira trilha aqui, ó, é o GND, ou terra, né? É o GND. Vocês sabem que para circular energia em qualquer equipamento, você tem que ter o GND, que é por onde a energia sai. Ela tem que ter uma entrada e uma saída. É que nem água, né? A água não circula se não tiver uma entrada e uma saída, né? A energia também. Então vamos supor que a saída seria o GND e a entrada seria a alimentação, o VCC, né? Que é a alimentação. Então aqui temos o GND e vocês sabem, acredito eu, por causa também de celulares, tal, que a voltagem de alimentação é aqui, ó, é no cantinho, né? Então esse terminal aqui é o GND, esse terminal aqui, ó, é o VCC, que é a voltagem, né? Que é de quantos volts? Que é de 5 volts, né? Então, esses dois já são o bastante para gerar energia para o pendrive, tá? Mas só com esses dois, pessoal, vai funcionar o pendrive? Tá faltando coisa aí, né? Não tá faltando lá o barramento de dados, endereço, de não sei o quê? Claro, né? O barramento de dados, né? A gente chama de dados, mas ele faz tudo, tá? É controle, tudo ao mesmo tempo. Este aqui, pessoal, ó, é o barramento de dados, né? É por onde as informações, os bits 0 e 1 vão. E aí tá faltando um, pessoal, porque eu não tenho como o computador saber
qual é a informação que eu estou passando sem fazer uma referência, né? Eu dei o exemplo do código Morse, lá do Titanic, né? Quando vai bater o iceberg lá, né? Tem o pessoal fica apertando. Existe um sincronismo, né? Você fala, pô, mas o cara fica apertando e não tem o clock, nada, mas como é que o cara do outro lado sabe? Existe um relógio, o relógio do tempo que vocês contam em segundos é a referência do código Morse. Ele vai apertar e quando ele deixa um espaço de tempo, o camarada do outro lado está tão acostumado a registrar informação que ele sabe que aquela pausa vai dar não sei quantos pulsos que referenciam algum código. Então ele sabe de cabeça, tá? Pela velocidade, por causa que ele faz isso constantemente. Está na cabeça dele o tempo. Então o tempo que ele vai reservar para essa diferença é justamente o relógio, né? E esse aqui, então, é quem? É o clock. Pronto. Tá aí, pessoal. Só por o pendrive, vocês já sabem como que funcionam os terminais do pendrive. Eu preciso que todos sejam colocados? Claro. Se faltar algum daqui, o pendrive não funciona. Muitas vezes o pendrive até acende, faz alguns barulhinhos e tal, mas o que acontece, pessoal? Às vezes ele não está tendo clock, não está tendo dados. Ou realmente a memória aqui dentro esteja com problema, tá? Então, esses são os referenciais, tá? Então, vamos tentar concluir aqui para a gente já ir para a álgebra. Aqui, para a gente concluir a ideia, então, a gente tem essa figura aqui, ó. Eu estou dando um exemplo aqui de uma alimentação de 5 volts. A gente tem o cristal, que é quem faz a oscilação, um cristal de 14 MHz, 14.000 Hz, né? E ele vai oscilar, tá vendo o sinal de referência? Fica subindo e descendo, subindo e descendo. Então ele vai 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, ele fica oscilando, tá? E aqui tem um exemplo de uma troca de informações entre o processador, né, e a memória RAM. Então, por causa do sinal de referência aqui, ele consegue bater certinho aonde é 1 e aonde é 0. Né? Então, bateu 1, o sinal aqui pulsou, pô, eu vou fazer a leitura. Nível lógico alto, 1 binário. Pulsou de novo, nível lógico baixo, 0. Então, ele marca como 0 o código. Pulsou de novo, né? Fez mais a gente chama de ciclo de clock, né? Bateu aqui de novo, 0. E assim por diante, tá, pessoal? A questão a gente chama de barramento, a questão de 16 bits, 32 bits, 64, 128, que nem as placas de vídeo hoje chegam a 512 bits, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. O que significa isso, pessoal? Significa que quantos bits trafegam no barramento a cada ciclo de clock. A cada ciclo de clock que está batendo aqui, ó, eu gero, por exemplo, 64 bits são lidos a cada ciclo de clock. Então, claro que a gente tem que contar o quê? A questão do megahertz, né, o clock da máquina. Então, você fala, pô, o barramento local é de 166, vai. 1066 MHz de velocidade. Aí você pergunta, mas quanto que é o barramento? O barramento é 64 bits. Então é como se multiplicasse 64 pelo 1066. Se fosse 32 bits, cairia bastante, cairia pela metade essa troca de informações. Então, essas duas informações são importantes, tá? Então vamos prosseguir que tem coisa pra caramba aqui para nós conversar. Beleza? Então, vamos lá para nossa aula de hoje, né? Deixa eu ver aqui, eu tinha aberto, peraí. Eu tinha aberto e fechei de novo. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Continuando a aula passada, né? A gente tinha visto binário, né? E não deu tempo de falar da lógica. O assunto é bastante extenso, tem bastante detalhe, né? Não basta sair correndo e falar de qualquer jeito, né? Falar desse assunto, pessoal, porque logo mais a gente vai ver as partes eletrônicas, tal, vai ver
vai falar sobre algumas coisas, então é legal de você estar entendendo como funciona um circuito, né? Eu costumo dizer que você estudar álgebra booleana ou aquelas coisas de verdadeiro e falso, tal, que veio da matemática, né? E foi justamente aplicado na eletrônica digital, coube certinho para a eletrônica digital, é o que, na verdade, levou à criação dos computadores atualmente. Você começa a entender da linguagem de programação, né? Ou você começa a visualizar uma coisa que é até difícil. Você fala, pô, mas aonde se encontra a eletrônica com a programação, a lógica, os programas? O que está acontecendo lá dentro, né? Como que os circuitos trabalham lá dentro através dessa lógica, né, que a gente acaba... É uma coisa até difícil, porque você vê na tela e acaba não conseguindo abstrair, não conseguindo assimilar. Eu espero que com essa aula de álgebra booleana fique um pouco mais fácil, tá? Então, a álgebra booleana fala sobre portas lógicas, né? O camarada responsável pela essa descoberta, né, eu já falei para vocês, o George Boole, matemático inglês, nascido em 1815. Boole, professor de matemática do Queen's College, na Irlanda, em 1847, propôs um braço da álgebra, hoje chamado álgebra booleana, que veio ser base da lógica para circuitos eletrônicos e sistemas de informações modernos, né? Graças a esse cara, tem que agradecer muito a ele, que a gente tem a tecnologia atualmente. É um dos responsáveis, né? Na época, a álgebra booleana foi criada para facilitar a execução de algumas equações complexas, né? Feitas de forma sem ser com a álgebra booleana, né? De forma aquele cálculo decimal mesmo que a gente faz comparação de variáveis, tal, aquela coisa toda. E na álgebra booleana facilitou bastante, né? Simplificou, né? Então, em 1947, publica o volume, né, da Mathematical Analysis of Logic, em que introduz conceitos de lógica simbólica, né? Esse trabalho é fundamental para a construção e programação de computadores eletrônicos, iniciadas há cerca de 100 anos mais tarde. Na álgebra de Boole existe apenas 3 operadores, tá? Lógico, outros operadores são criados a partir dele, tá? Eu já digo de passagem. Então, em português, o E, você pode ver que isso existe no português e na matemática, né? O E adiciona a soma, né? Uma coisa mais a outra, né? E o ou é uma coisa ou a outra, né? Não tem como ser as duas juntas, né? E o não também, que é a negação, né? Que não pode ser, né? É uma negação absoluta, né? As portas, então, seriam a AND, OR e NOT. Eu vou fixar só nessas 3 portas aí, vou falar um pouco das outras, mas não se preocupe com as outras, tá? Confunde mais a cabeça ainda, tá? As outras são uma evolução a partir dessas, tá? Essas 3 funções são as únicas operações necessárias para efetuar comparações ou 4 operações aritméticas de base. Olha só, com essas 3 portas lógicas, você consegue fazer as 4 operações aritméticas, né? Então, aí você começa a entender que, por isso que o processador, apesar de fazer uma atividade por vez, né, através lá da ULA, né, a unidade lógica aritmética, né, que tem lá dentro do processador, é capaz de fazer as mais diversas contas, né? E tanto é que os primeiros processadores eram realmente utilizados para calculadora, né? Mas todas as outras funções dentro do computador, as operações lógicas de verdadeiro e falso, né? Aquela coisa as condicionais de relação dentro da linguagem de programação, se utilizam dessas portas aí, que o processador entende só isso aí, tá? É isso que ele entende, infelizmente. Só que ele faz isso milhões de vezes por segundo e aí consegue se fazer, consegue se simular muitas coisas, até se assimilando até comportamento humano, como é o caso da inteligência artificial atualmente, né? Tem lá Alexa, tem alguns outros inteligências artificiais que respondem pergunta, procuram na internet, tal, não sei o que, assimilam de acordo com a pergunta, te dá uma resposta. Então, tudo isso através de uma coisa simples como parece ser isso, tá? Esses aqui são os desenhos das portas, tá? A gente vai ver mais à frente.
Então, as portas de booleano podem ser representadas por 4 operações básicas, né? 4 detalhadas na tabela verdade. Opa, desculpa. Pode ser equação ou detalhada numa tabela verdade. Então a gente vai ver lá o que é tabela verdade, né? É bem por cima, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia, né? Alguns já viram em outros cursos ou mesmo neste, né? Mas a gente volta a falar novamente. Tais símbolos são conhecidos como portas lógicas. Na realidade, mais do que símbolo de operações lógicas, as portas lógicas apresentam recursos físicos, né? Como a gente vai ver, né? Isto é, circuitos eletrônicos capazes de realizar as operações lógicas, né? Imagine que foi trocado a questão abstrata, que era matemática, por questões físicas mesmo, né? Quer dizer, a questão do ligado e desligado, a questão de conseguir guardar memória, né? Do código que foi gerado, né? A eletrônica trabalha somente 2 estados, que é a denominada eletrônica digital. O nível lógico 0 normalmente está associado à ausência de tensão, 0 volts, enquanto o nível lógico 1 a presença de tensão. Geralmente, aqui está falando 5 volts, tá? Mas pode ser qualquer voltagem, tá? O importante é que essa variação seja constante. Nesta disciplina, nos limitaremos ao mundo da álgebra booleana, admitindo que as portas lógicas representam também circuitos eletrônicos, de alguma maneira, realizando funções booleanas simbólicas. Então, o conjunto de portas lógicas e respectivas conexões que simbolizam uma equação booleana denominada de circuito lógico, né? O circuito lógico, então, é aquele que feito, criado para determinar, processar uma determinada operação, né, resultando num resultado, verdadeiro ou falso, né? Se vocês repararem, pessoal, aqui está a simbologia das portas, tá vendo? Então a gente tem a porta AND, aqui depois vem a porta NAND, esse N aqui, pessoal, é de negação. E negação na lógica booleana ou na eletrônica digital significa inverter o sinal, né? Se é 0 fica 1, se é 1 fica 0. Simples assim, tá? Se é verdadeiro fica falso, se falso fica verdadeiro. Então, a, todo toda porta lógica pode ter de uma ou mais conexões, tá? Eu estou falando de uma ou mais porque a NOT só tem uma entrada mesmo, tá? Mas as outras, no mínimo, vão ter 2, tá? As outras portas. Então, de uma ou mais. Quantas? Infinitas portas, infinitas entradas. Só que uma coisa vocês reparem aqui, pessoal. Não importa o número de entradas, você só vai ter uma única saída, que é a resposta, tá? Então, o computador faz? Ele vai analisar as mais diversas entradas e vai dar verdadeiro ou falso aqui na saída, dependendo da função da porta. É só isso que ele faz. Perfeito? Ah, professor, mas e o resto? O resto ele vai ligar uma porta na outra para fazer as mais derivadas lógicas, né? Então, as mais importantes é a AND. A NAND a gente vai falar também, né? Mas é a OR, né? Então, a AND é a E, né? Então, é uma coisa mais a outra. A OR é um ou outro, né? Né? A NOR é a negação da OR, ó, tá vendo? Toda vez que você vai negar, você põe uma bolinha aqui no final, ó. Então, dependendo do resultado aqui, se fosse OR, daria, por exemplo, 1. Se você pôr uma negação aqui, vai virar 0 no final. Então, de verdadeiro fica falso, tá? A NOT simplesmente inverte, tá? Então tem uma entrada e tem uma saída. A SHOR já é uma evolução, é a OU exclusiva. Então ele vai trocar a função que está aqui, né? Na função OU aqui. E a shall nor, né, pessoal, XNOR, né? É a exclusiva negando aqui na saída, tá? Então basicamente, mas de cabeça para a gente só importa essas, tá? AND, a OR e a NOT. Essas já estão de bom tamanho. Então a porta NOT foi o que eu falei para vocês, né? Se a entrada é 1, a saída vai ser 0. Né? E assim ela vai fazer essa troca para o valor de entrada e saída do seu complemento ou inverso da entrada. Por exemplo, aqui a letra A ela está simbolizando uma variável, vamos dizer assim. O A pode assumir 0 ou 1, não é verdade? Porque é binário, só pode assumir 2 valores.
E o A negado, ou A, aqui também pode chamar de barrado, né? É o inverso dele, né? Se aqui está barrado, o valor de A vai ser o inverso do que ele é. Então, se A entrou como 0, ele vai sair como 1. Se entrou como 1, ele vai sair como 0. A porta AND, né, o nome em inglês E, né, tradução E, né, utiliza-se de um operador de produto lógico, né, a saída é igual a 1 se todas as entradas forem 1. Significa dizer, somente vai ser 1 se todas as entradas forem 1. Qualquer outra suposição vai ser 0. Então, se eu transformar o 0 em verdadeiro e o 0 em falso e 1 em verdadeiro, eu diria o seguinte: só é verdade se tudo for verdade, né? Por exemplo, se tiver mais entradas aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, só vai ser verdade na saída se todos estiverem falando a verdade, né? É assim que a porta AND faz, tá? Então, o E é uma soma, é E, A, e B, e C, e D, e E. Então, ele vai ter que somar todas para trazer o resultado. Qualquer coisa diferente vai dar 0, tá? Aqui é uma tabela verdade, A, B, C, né? C é a saída, ele está dizendo que é a saída, né? A expressão é C igual a A, ele coloca um pontinho como se fosse uma multiplicação, tá? Mas aqui significa A e B, né? Então tá aí. Aqui, ó, aqui embaixo, pessoal, para explicar o funcionamento da porta E, ó, foi colocado um circuito para vocês visualizarem aqui. Nós temos uma alimentação alternada aqui, como se fosse uma tomada, né, gerando energia, e aqui você tem o circuito. E aqui você tem os interruptores da lâmpada aqui, ó. Vamos chamar cada interruptor desse como uma entrada. Então aqui é a entrada A e aqui é a entrada B, né? Para que a lâmpada acenda, pessoal, eu tenho que acender os dois interruptores, não é isso? Porque se eu acender um só e o outro estiver aberto, a energia não corre e não acende a lâmpada. Então o que acontece? A porta E, né, que é simbolizada por aquele pontinho, né, de vezes, ele vai dizer o seguinte, que ela só vai funcionar se os dois interruptores estiverem ligados. Quer dizer, o interruptor é o primeiro, é o binário 1 e o interruptor secundário é o binário 1 também. Qualquer coisa diferente, a lâmpada não acende, tá bom? E a saída então vai ser verdadeira, porque quando acende a lâmpada você tem um binário 1 aqui na saída. Vamos para a porta OR, né? Ou, né? Utiliza do operador de soma lógica, a saída é igual a 1 se pelo menos uma das entradas for 1. Então é A ou B, né? Então ela é o contrário da outra, olha só. Ela vai ser 0 somente se todas forem 0, olha só. Então ela só vai ser 0 se todas forem 0. Então se A for 0 e B for 0, a saída é 0. Quer dizer, se A está mentindo e B está mentindo, significa que é uma mentira. Se A estiver falando a verdade e B estiver mentindo, eu vou dizer que é uma verdade aqui. Tá? Um ou outro é o que importa, tá? Se eu tiver mais entradas, por exemplo, A, B, C, D, por exemplo, 4 entradas aqui, basta que uma seja verdadeira para que a saída seja verdadeira, tá bom? Então é assim que ele trabalha, como vocês podem ver aqui na tabela verdade aqui. A equação, então, ou a expressão fica C igual a A mais B. Aqui nesse circuito, vocês podem ver do que está acontecendo aqui. Olha só, a energia elétrica passa pelo circuito, vai tanto para o interruptor como para o outro, né? Se os dois estiverem desligados, quer dizer, está 0 aqui e 0 aqui, a energia não passará para o outro lado e não vai acender a lâmpada. Logo, se um dos interruptores estiver ligado, mesmo que o outro esteja desligado, ele vai passar pelo interruptor e vai acender a lâmpada. Não importa por qual interruptor ele passe, ou pelos dois ao mesmo tempo. Não importa. O que importa é que se somente a lâmpada somente estará apagada ou será 0 se os dois interruptores forem 0.
Então, essa é a porta OR, tá bom? Aqui ele vai falar da porta NAND, né? Eu falei para vocês, né? Olha só, no desenho aqui, ó, o que é a porta NAND? É uma porta AND, né? Com essa bolinha na ponta, negando tudo que está acontecendo aqui, né? Então, se essa porta aqui, que é a AND, vai ter que ter A mais B sendo 1, por exemplo, para ser verdadeiro, quando ele passar por aqui vai virar falso na saída, perfeito? Então, se a gente olhar para a tabela verdade, vai acontecer assim, 0, 0. Daria 0, né? Deixa eu ver aqui, C, daria, ele até colocou o C aqui, que é antes da negação, tá? 0, 0, na AND daria 0, né? Só que aqui ele nega e inverte. Então, quer dizer, na NAND, ele inverteu tudo que a AND faz, né? Porque aqui, como as duas entradas são verdadeiro e verdadeiro, e ela está negando, está invertendo na saída, vai dar falso aqui. Então, nada mais faz que isso, tá? Então, ele tem essa bolinha, está negando, está invertendo o sinal na saída, né? O binário, no caso. A porta NOR é a inversão da porta OR, né? A porta OR. Então, o que acontece? Aqui, só será falso se os dois forem falso, quando passar por aqui, ele se torna verdadeiro aqui. Como está acontecendo aqui, ó, 0, 0, na saída D, né, que é aqui, está saindo verdadeiro. O restante vai ser falso aqui, porque seria verdadeiro, como ele inverteu tudo aqui, ó. Então é isso aí. A porta exclusiva praticamente vai fazer isso, né? A porta lógica exclusiva utiliza do operador da soma lógica com o circuito. A saída é igual a 0 se todas as entradas forem iguais, né? A saída é igual a 1 se todas as entradas forem iguais. Se uma delas for diferente das outras, né? Se vai ser 1 se uma for diferente da outra. Se A e B, toda vez que for igual, vai dar 0. Então, se A for 0, aqui for 0, vai dar 0. Se aqui for diferente, vai dar 1. Se aqui for diferente, vai dar 1. E se for igual, vai dar 0. Tá? Então, esse aqui é o chamado ou exclusivo, né? Que tem esse maisinho com símbolozinho. Eu não vou pedir muito isso aqui, porque não é a intenção vocês ficarem craque em álgebra booleana aqui, senão vai se estender muito o assunto. É só para falar das portas e formas que a matemática e a eletrônica também trouxe, para a gente entender, tá? A XNOR, né? A XNOR, que é a negação da SHOR, nada mais faz do que inverter no final. Então, se for igual, aqui ficaria 0, agora inverte para 1. Entendeu? Então, é basicamente isso, né? Reparem que a simbologia tem um barramento aqui em cima. Ó, C igual a exclusiva B, e um barramento aqui em cima que é uma inversão de tudo que está acontecendo aqui embaixo. Toda vez que você vê essa barrinha aqui em cima, ó, acontece. Essa barrinha significa que é a inversão de tudo que está acontecendo aqui. Tá? Ah, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Não, é tranquilo, tá? Tem a apostila, tem na internet, é só ficar pesquisando, tá? Expressões booleanas, né, pessoal? Na verdade, é fazer isso aqui, né? É expressar o que está no circuito, né? O AND fica assim, ó, a saída, que é S, é igual a A por B, né? Vezes B aqui, né? Vezes B, que é esse pontinho aqui, tá bom? Se for a O, né, você faz a saída igual a A mais B. Não significa que está somando os dois aqui, não, tá? Significa dizer que ela é uma porta OR. Então, ele está tendo uma função OR aqui, um ou o outro. O conteúdo de A ou o conteúdo de B, né? Dando uma saída verdadeira. Se qualquer um dos dois forem verdadeiros, será verdadeiro. Para ser falso, os dois têm que ser falso, ou os dois têm que ser zero, tá? E a porta inversora, a saída igual ao conteúdo de A invertido, né? Ou barrado, né? Essa barrinha que tem aqui em cima. Então, se A for 1, vai virar 0 e assim sucessivamente, né?
Agora, como é que eu monto, pessoal, a tabela verdade através das portas, né? Então, de novo, eu só vou pedir essas 3 portas, tá? Fiquem tranquilos, né? Através da construção da tabela verdade, é possível demonstrar o resultado na saída S, através de suas portas lógicas ou expressões booleanas, testando todas as possibilidades combinatórias possíveis. Essa é a parte que eu quero que vocês entendam. O que é testar todas as combinações? Todos os 0 e 1 possíveis entre as duas possibilidades, né? Uma dica é o seguinte, eu vou quando eu demonstrar para vocês como é que faz a conta, eu vou explicar melhor, tá? Mas é assim, você vai montar a tabela colocando as entradas A, B. Se tiver mais uma, C, você vai montar uma tabela com 3 colunas A, B, C e mais a saída S. Então seria 4 colunas, perfeito? Então é isso que você vai montar. Eu não vou pedir nem tem uma atividade para vocês fazerem lá, só tem A, B, C, tá? Não tem mais que isso, tá? Então a tabela do ABC vai dar o quê? Vai dar 4 colunas e quantas linhas? Aí que vem, né? Reparem que quando eu só tenho duas variáveis, vamos chamar assim, quais são as possibilidades? As duas variáveis, pessoal, seria, eu vou colocar aqui no papel para explicar melhor, porque senão não vai dar para explicar se não for no papel. Então, é assim, ó. Como é que ficaria a tabela verdade, né? Se for só duas variáveis, tipo assim, S é igual a A mais B, né? Eu só tenho duas variáveis, né? Duas entradas e uma saída, não é isso? Quando é assim, a tabela verdade vai trabalhar de que forma? Percebem que a letra A, na verdade, aqui você tem duas entradas, então você tem 2 bits. No binário, você não faria assim, 2 bits? Poderia ser 00 ou 01 ou 10 ou 11. Essas são as únicas possibilidades que existem. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque se você tem 2 bits, seria assim, a primeira posição, eu vou colocar aqui vou colocar em binário, tá? A posição, vou colocar 0, 0 aqui para vocês verem em binário. Lembra que eu falei para vocês que a primeira posição é 2 elevado a 0, que é igual a 1. E aqui, a segunda posição do binário, que seria 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, quando vocês tiverem duas variáveis, vocês têm 4 possibilidades. E se eu tiver mais uma variável, variável C, mais uma posição aqui, ó. O que vai acontecer? Qual que é o próximo número aqui, ó? Não é 4 vezes 2, que é igual a 8, ou o dobro de 4, porque não vai de 2 em 2. Então, aqui é 8, ó. Então, qual que é o número de 0 e 1 que eu vou ter que colocar para fazer essa combinação aqui? Seria 8, né? Porque ficaria assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, e assim sucessivamente. É dar 8 posições, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho esse de cima, que é S igual a B, a tabela verdade ficaria, eu faria o A, o B, certo? E a saída S. E aí eu fecharia aqui a minha tabela, perfeito? Agora, vamos lá. Sempre vai funcionar assim, pessoal. Como eu vou preencher com 4 dígitos, porque o A e o B, como eu falei para vocês, é só duas posições, e eu tenho 4 aqui, eu vou preencher com 0, 0, 1 e 1. O B, eu vou preencher com 0 e 1, 0 e 1 aqui. Ó. Perfeito? Então, essas são as combinações possíveis. Reparem que aqui deu a mesma coisa que aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1 e 1. Tá vendo aqui? Deu a mesma coisa. Agora eu vou testar, né? O que significa o A mais B? Que porta que é? É a porta AND ou a porta OR?
Se vocês esquecerem isso, não tem problema, pessoal. Vai lá na apostila e dá uma olhada, olha só. Porta OR, A mais B, tá vendo? É porta OR. O que acontece com a porta OR? Ela é um ou outro, né? Qualquer um dos dois que tiver ligado, que for verdadeiro, o outro lado vai ser verdadeiro, né? Se eu esquecer, pessoal, não faz mal. É só ir lá em cima, ó, e colocar aqui naquele circuitinho para vocês lembrarem, né? Mas aos pouquinhos isso vai ficando claro, tá? Vai decorando, a bem dizer, né? É quando decorar já esquece, não vai usar mais, né? Então, ó. Então aqui, ó, o que vai acontecer? Eu já posso colocar. Ela só vai ser falso quando toda for falsa. Então eu coloco 0. E ela vai ser verdadeira quando uma das variáveis for verdadeira. Então o resto é 1. Ela fica 1, 1 e 1. Né? Como está aqui, ó. 0, 1, 1 e 1. Tá bom? Ah, e se fosse 3? Vamos colocar 3? Vou colocar aqui uma expressão, sendo que A mais B mais C. Beleza? Como é que eu faria o circuito elétrico disso aqui? O circuito, a porta digital. Eu faria a porta digital OR, né? Ela é assim, uma curvinha. E aqui na entrada dela eu colocaria 3 variáveis: A, B e C. E quantas saídas? Sempre uma saída, pessoal. Sempre uma saída. Que saída é essa? É a saída S. Então entra 3 e sai a saída S. Se eu for fazer a tabela verdade para testar, eu vou ter que colocar A, B, todas as variáveis que estão no problema, colocar numa tabela. E agora, como é que eu vou fazer, pessoal? Lembra aqui, ó, quando é 3 variáveis, é 8. E quando for 4? Eu não vou fazer isso, tá? Mas vamos supor que tem 4 variáveis. Aí, 8 vezes 2, a próximo posição é 16, né? Ó. Então, seria 16 possibilidades, não mais 8, mas 16 possibilidades. No caso, é 3, é 8 possibilidades. Aqui, como é que você faz? Você vai fazer 0, 0, 0, 0 e 1, 1, 1 e 1. Perfeito? É isso que você vai fazer, ó. Aí você vai fechar aqui a sua tabelinha. Se for no caderno, fica até mais fácil, né? E aí você vai fazer a tua tabelinha verdade aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, no B, você vai fazer assim, ó, 0, 0, 1 e 1. Sempre assim, para todas as tabelas. 0, 0 e 1 e 1. O que vai acontecer, pessoal? Vai estar criando todas as possibilidades possíveis, né? Agora no C, é só você fazer 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então eu tenho 8 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho todas as possibilidades, vindo de 0, 0, 0, 0, até 1, 1, 1, que é o binário final. Perfeito? Começa de 0, 0, 0 até 1, 1. Esse é o binário mais forte que tem com 8 combinações, né? Três posições. Bom, pessoal, então a próxima casa aqui é quem? A saída S. Logo, aqui é a porta OR. A porta OR nós sabemos que só vai ser 0 se todas forem 0. Aqui nessa equação está falando isso, né? Está dentro desse parênteses aqui, né? Ó. Então, quando todas A ou B ou C forem verdadeiras, um ou outro, né? Então, aqui, quando todas forem falso, aqui fica falso. Quando alguma for verdadeiro, aqui fica verdadeiro. Então, aqui fica verdadeiro, 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 verdadeiro e verdadeiro. Perfeito? Olha, apesar de toda essa tabela, só no caso que, se todo mundo estiver mentindo, vai ser uma mentira. Se um estiver falando a verdade, vou considerar a verdade.
Já a AND já não faz isso, faz o contrário. Só vai ser verdade se todos estiverem falando verdade. Se um estiver mentindo, é mentira. Então, só é verdade se todas forem verdade. Isso você vai decorando, tá, pessoal? Anote, nem precisa fazer, né? Ele só inverte o 0 e o 1. Perfeito? Então, vamos adiante. Essa, pessoal, é a criação das tabelas, tá? Mas as tabelas podem, eu vou depois nos exemplos, ela pode complicar um pouquinho, tá? Ela pode ter uma expressão, tal, e a gente vai ver como é que ela fica. Mas basicamente é isso, pessoal. Vai ter de três, no máximo três elementos, tá? Nunca quatro elementos. Bom, eu não colocaria, mas lógico, você pode fazer teste que tem 5, 6 elementos, a tabela fica enorme, tá, pessoal? Mas no máximo três elementos já estaria bom, né? Vamos lá. Álgebra booleana e versus os circuitos eletrônicos digitais. O que uma coisa, pessoal, tem a ver com a outra, né? Vamos tentar. Isso é uma parte muito interessante, que é onde eu quero que vocês consigam assimilar essa importância, né? Graças à descoberta da álgebra booleana, George Boole, né, em 1847, que praticamente 100 anos depois, o homem pôde, né, aplicar a eletrônica digital na construção de seus primeiros computadores, como por exemplo o ENIAC e o Colossus, né, acho que escreve assim, Colossus. Por volta da década de 40, 50, 60, mais ou menos, tá? Nesta época se utilizava relés e válvulas para executar o chaveamento das portas lógicas. Olha só, pessoal, quando eu falo chaveamento, não quero que vocês lembrem de chaves, não. É sempre você lembra liga e desliga, tá? É como se fosse a partida do carro, né? Um chaveamento. Então, essas portas, horas estavam ligadas e horas estavam desligadas. Vocês imaginam para que era feito isso? Justamente para simular as portas NAND, OR e NOT, né? Ela vai ter a determinada saída dependendo de que portas estão abertas e que portas estão fechadas, tá? Somente em 1947 é inventado o transistor pelos físicos John Borden, Walter Broughton e William Shockley, onde mais tarde ganhariam o Prêmio Nobel de 1956. Aqui, pessoal, só para vocês verem a evolução das portas lógicas de chaveamento, vamos dizer assim. Posso chamar de portas, né? O tipo, bom, a porta só era feita depois que você monta o circuito, tá? Na verdade, isso na verdade deixa simplesmente um chaveador. Então temos o relé, pessoal. Ele era eletromecânico, é, muito lento, né? Dava para imaginar. O relé é igual a seta de carro, né? Aquele barulhinho que ele faz, tá? É feito o quê? De uma bobina, um campo magnético, puxa a alavanca faz o ponto A e B se conectarem, fechando uma conexão, tá? A válvula funciona algo parecido, tá? Só que já de forma mais eletrônica, não tem nada mecânico aí, tá? Forma de campo magnético, esse tipo de coisa, tá? Já o transistor, pessoal, é considerado um semicondutor e, e ele é feito lá de germânio ou silício, né? Os três, pessoal, o relé, a válvula e o transistor, são chaveadores eletrônicos, pessoal. Eles ligam e desligam. Qual que é a diferença principal? É a velocidade. Uma outra coisa importante que era a possibilidade de miniaturizar o tal do chaveador, o transistor, fazendo componentes cada vez menores, né? Com a invenção do transistor, isso foi possível através do silício, tá? O que foi criado então? Os circuitos integrados. Então se pegaram esses transistores e colocaram dentro dos chips, né, de computador, né, os circuitos integrados. Então dentro de um circuito integrado tem vários transistores, vários componentes eletrônicos fazendo as funções das portas lógicas, né, um chip de conexão digital, que seja um circuito que tem essa função. Posteriormente a isso, não estando contente, o homem miniaturizou mais ainda e criou o processador, capaz de reunir vários circuitos integrados, memórias, entre outras coisas que tem dentro do processador, né? Tem lá os registradores, que não deixam de ser memórias, né? Porque nada mais, não adianta você comparar, somar bits e bytes se você não tem aonde guardar isso, né? O processador também tem que ter. Então, dentro dele, tem os registradores, para mim, considerado memória,
e considerado a memória mais veloz que existe num computador. Rodando aí numa velocidade na ordem de gigahertz, aí quanto for a velocidade do processador, tá? E temos as memórias cache posteriormente aqui dentro também, tá? Então, pessoal, eu vou desenhar aqui para vocês, para tentar retratar como que seria a integração entre essa coisa lógica, né, que a gente falou até agora e os circuitos integrados, né? O que é isso, né, o circuito integrado, né? Vou só ajeitar aqui a folha. Pronto. Então, vamos lá. Circuitos integrados. Circuito. Vamos pegar uma porta NAND, tá, pessoal? Para a gente visualizar. Vou desenhar uma porta NAND aqui. Ela tem uma saída e tem uma entrada A e B, né? Porta NAND. A NAND não, né? AND, né, na verdade, né? Porta E. Como seria, pessoal, o circuito elétrico dessa porta, ó? Eu faria o quê, por exemplo? Ó, eu teria um circuito, por exemplo, de 5 volts, né? E aqui, todo circuito eu tenho que colocar um resistor, né? Já se acostumem a isso. E aqui eu tenho duas portinhas de conexão aqui, ó. Duas chaves, né? E no final, pessoal, eu tenho, vamos supor, um LED aqui, né? Então, supor um LED está ligado aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, num circuito AND, o LED só acende se a chave A e o chaveamento B forem acionados. Se o chaveamento A e o chaveamento B estiverem fechados, o LED acende. Não adianta um deles estiver. Então, somente se os dois forem verdade, o LED acende. Beleza? Então, eu vou fazer aqui embaixo o equivalente a um circuito de transistorizado, né, dentro de um chip, tá? O equivalente transistorizado. Vou pegar aqui um chip, pessoal, um circuito integrado, que ele tem 7 perninhas, né? 7 terminais, né? 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. O que acontece dentro de um transistor desse, pessoal? Ele nada mais tem do que, por exemplo, esse aqui, ele é cheio de portas NAND aqui dentro, ó, para fazer essas comunicações. Não só uma, tá? Mas tem várias aí, para mim não ficar desenhando várias. Eu desenhei uma só, que estão ligados na porta 1, no terminal 2 e no terminal 3. Aqui, pessoal, é a alimentação do componente, 5 volts, suponhamos. E aqui, pessoal, é o terminal GND, que é o terra. Se eu não tiver terra, não funciona. Pessoal, as portas 1, 2 e 3 vão funcionar da seguinte maneira. Olha só. Vamos supor que eu pego a porta 1 e ligo aqui numa variável A, né? E a porta 2 na variável B. E a porta 3 é justamente quem? O S, que é a saída, né? No caso da porta AND, o que vai acontecer? Eu preciso gerar alimentação de energia. Vamos supor que um sinal lógico alto na porta 1 e, ao mesmo tempo, o sinal na porta 2. Somente nessa condição dos dois estarem energizados, a porta 3 vai ter a saída verdadeira.
Isso, somente se os dois estiverem ligados. Um circuito só que essa aqui é um circuito, como se diz, é uma simbologia gráfica, né? Mas como que eu teria isso aqui de um circuito de verdade, aproximadamente, ó? Eu teria que fazer o seguinte, ó. Na alimentação VCC, eu teria que ligar um transistor aqui. Depois, eu ia ligar isso aqui, ou desculpa, um resistor, né? Eu ia ligar isso aqui num transistor. A saída de um transistor vai ligar num outro transistor. E a saída desse vai ligado ao terra, né? Vai ligado ao terra. Aqui na base desse transistor aqui, eu tenho a entrada A, a energia energizando A, e aqui eu tenho energizando B, tá? Perfeito? O que eu faço aqui na saída para funcionar? Eu ligo aqui, na saída dele, eu ligo um novo resistor aqui e ligo num outro transistor aqui, ó. Que este, da mesma maneira, vai ligado aqui, na alimentação, e aqui eu tenho uma saída S aqui do outro lado aqui, ó. Aqui eu posso ligar um resistor aqui, e aqui é uma alimentação 5 volts também. O que vai acontecer aqui, pessoal? O transistor só vai conduzir energia se você tiver energia na base, né? Vocês lembram lá das aulas de manutenção. Se eu energizo a base, ele permite a corrente passar para o outro lado. Para vocês terem uma ideia, eu só vou ter energia aqui, pessoal, se eu tiver o aterramento aqui. Então, somente se os dois transistores conduzirem energia ao mesmo tempo, ele vai conduzir energia para cá e, por sua vez, vai conduzir energia para cá. Perfeito? Então, somente se os dois estiverem energizados. Então, somente se A for verdadeiro e B for verdadeiro. Se um dos dois for falso, o circuito fica aberto. Perfeito? Aí eu não tenho energia aqui. É um circuito já resumido de como é por dentro, de verdade, aqui, ó. Né? É esse circuito aqui. Pessoal, para a gente finalizar, eu vou abrir aqui na internet aqui, né? Acho que alguns professores já mostraram, e a gente vai utilizar também, né, nas aulas de Arduino, o Tinkerpad, o Tinkercad, né? Tinkerpad não, Tinkercad, né? Ele é gratuito, tá, pessoal? Com a conta do Gmail aqui, você pode... Não sei se outras contas aceitam, tá? Mas basicamente com a conta do Gmail você pode colocar. Vou colocar aqui circuitos, né? Só para a gente simular aqui, para vocês verem como é que funcionaria um circuito desse aí, tá? Deixa eu colocar para cá, que fica melhor, né? Então eu vou pegar aqui, ó, uma Protoboard, né? Aqui é uma plaquinha de teste. O que eu preciso mais para testar? Pessoal, eu preciso de um circuito integrado que tem a mesma função do NAND, né? Ele tem aqui para mim. Eu vou pegar um CI. Bom, o CI End aqui, ó, é o 08, tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar ele e vou pôr em qualquer lugar aqui, tá bom? Perfeito. Eu sei, pessoal, que essa primeira porta aqui, ela é uma porta de alimentação. Eu sei que aqui é o terra, tá vendo? E eu sei que aqui é as entradas dos... Ó, tá vendo? Saída, tá vendo? Ó, saída 2, saída 2, entrada, tá vendo? Ó, ele vai trabalhando aqui, ó, saída 4, tá vendo? Então, eu vou pegar esses dois aqui. Então, o que eu vou ter que ter aqui para alimentar esse circuito? Eu vou ter que ter uma fonte de bancada aqui, ó. Tá vendo? Uma fonte de energia. Eu vou pegar a fonte de energia, vou pôr aqui. E agora, eu vou pegar o positivo, vou ligar nessa... Deixa eu colocar ela melhor aqui. Deixa eu ligar, depois eu puxo ela para ficar retinho, né?
Pronto. Ela está aqui ligada e vou puxar o terra aqui, ó. Perfeito, tá ligado nessa linha aqui. Beleza. Quando você liga aqui nesse canto, ela alimenta toda essa linha aqui, tá vendo, ó? Essas linhas aqui, ó, elas já ficam essa aqui está na horizontal e essa aqui fica alimentando na vertical, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter que alimentar esse circuito. Então eu puxo aqui, ó. Eu posso puxar daqui mesmo. Daqui eu jogo aqui, ó. Pronto, já está alimentando o terminal aqui do componente, tá? O terra, eu vou ter que puxar aqui para o lado. E depois eu vou ter que puxar daqui de cima, né? O terra. Daqui de cima até aqui. Bom, já liguei o terra aí, tá bom? Para fazer a simulação dos liga e desliga, pessoal, eu vou pôr dois interruptores, tá? Vou pegar aqui em cima, ó. Tá vendo? Interruptor deslizante, ó. É a chavinha, né? De liga e desliga. Bom, eu vou pôr aqui embaixo, eu vou virar eles, tá? Ó. Eu vou virar eles. Pronto. Aí aqui eu já dou um Ctrl C, Ctrl V e já colo o outro. Então essas vão ser minhas chavinhas de teste. Aí, tá ligado aí. Agora, para saber se a saída tá saindo, para mim ter a saída, eu vou usar um LED para fazer esse teste. Tá vendo? Eu vou usar um LED. O LED também eu vou virar ele de ponta cabeça aqui. Essa perninha mais torta, pessoal, é o positivo, tá? A perninha mais irregular aqui é o negativo. Então, eu vou pôr para cá, só para mim poder ligar já essa perninha aqui lá no negativo. Opa, sumiu tudo. Cadê? Caramba. Ué, pagou tudo. Mas tudo bem. Vamos pegar de novo. Se meu mouse aqui ele fica acionando sozinho, acho que deletou tudo. Rapidinho, pessoal. Pegar o interruptor. Virar ele. Virar ele, pegar o LED. Virar o LED. O que eu preciso mais? Para ligar o LED, vamos ligar aqui os cabeamentos aqui, né? Positivo. Ligar no negativo. Já tenho fonte de alimentação. Agora o LED eu ligo aqui e ligo no negativo. Aqui eu ligo no positivo, né? Liga aí. Positivo. E depois... Ah, tá, aqui eu não preciso, peraí. Como o... Caramba. Tá dando algum problema. Por quê? Caramba, que estranho. Deu algum bug aí. Bom, deixa assim. Eu não sei se vai alimentar, mas deixa assim. Aí, o que eu vou fazer mais? Aqui, pessoal, o LED é o seguinte. Ele não pode ser ligado direto na tensão de 5 volts, senão ele queima. Então eu vou ligar um resistor.
aqui. Não pode receber atenção. E aqui eu só vou esticar daqui até aqui para alimentar na saída. Lembra que aqui é a saída, né? Olha, a saída vai passar pelo LED. Agora, o que eu tenho que fazer? Esse terminal aqui eu vou ligar ao terra. Esse terminal eu vou ligar ao positivo. Mesma coisa com o outro. Ele vai passar aqui por cima, mas não tem problema. E aqui, esse aqui é positivo. E aqui eu vou ligar no positivo. Agora o que vai acontecer? Eu vou ligar esse aqui. Aqui. Eu vou ligar esse do meio aqui. E agora? Agora não vai pegar aqui, né? Bom. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou pôr ele mais pra cá. Deixa eu pôr ele pra cá. Ele pode ficar em qualquer lugar. Só pra gente visualizar aqui. Então eu ponho aqui. Pronto, liguei ele aqui. Vamos ver se vai funcionar. Se nada vai queimar aqui, né? Alguma coisa ficou em curto aqui, pessoal. Esse programa é bom por conta disso. Você já vê se alguma coisa ficou em curto. Esse meu negócio tá estranho. Deixa eu vou Professor, fechar. Pode falar. você colocou as duas perninhas do transistor no positivo, o da direita. Ah, foi isso. Eu fiz alguma cagada. Deixa eu abrir aqui de novo. Esse é o lado bom desse circuito, é o seguinte, que se você fazer isso aí numa bancada e ligar a fonte, você queima tudo, né? Queima toda. Acho que ele vai abrir o mesmo circuito, mas é engraçado, ele não estava apagando, meu. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Ah, que estranho. Tá com pau o site. Deixa eu ver se eu consigo voltar desde o início. Marrou agora. Agora lascou. Deixa eu abrir num outro navegador. Que não esteja bugado. Acho que ficou agora lascou. Agora ficou bugado. Nossa, se tava bugado no Chrome, vai ficar meio maravilhoso no Firefox. Eu acho que tá lá no site, viu? Lá no Ô site que Marcos, ele... você é muito preconceituoso, cara, contra o Firefox. É lógico, eu não gosto desse navegador. Só me decepcionei com ele. Ah, aqui é porque não tá vinculado à conta, tá certo. Agora vá. Deixa eu ver se eu tenho a conta salva. Talvez salve. Ah, talvez eu tenha uma outra conta aqui, vamos ver. Ah, tá, vai entrar em outra. De repente eu consigo pôr em outra conta, não tá bugado.
Começou a enroscar tudo, coisa chata. Aí, de boa. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue montar rapidinho aqui. 2 interruptor. Pegar todos. Pegar o 08. Pegar a fonte. Eu passei da fonte. Para pegar o LED aqui, tem um LED. Pegar a fonte. Pegar aqui, alimentar. Aqui. Beleza, aqui liga aqui. Aqui liga aqui. Aqui inverte. Ixi, vou virar toda de novo. Beleza. Que loucura. Aqui, beleza. Então vamos lá. Então eu ponho para cá, vou pegar o transistor. Professor, esse cabo que tá do lado direito aqui, não tinha que ser no terra? É verdade, verdade, verdade. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ele não agora sim, é isso mesmo. Ah, vou apagar ele. Vamos ver se apaga, né? Opa, apagou agora tá certo. É isso mesmo. É o ground, é o terra. Pronto. Tá aí, menino. Aqui tá ligado aqui, né? Porque... E agora esses camaradas aqui, vamos lá. Positivo. Liga num dos camaradas aqui, né? Ai, meu filho, me ajuda. É chato esse negócio, hein? Olha. Deixa eu ver se vai ligar aqui, né? Olha só. Que coisa chata. Esse meu mouse que tá zoado. Vamos ligar direto. Vai, vamos ligar tudo torto. Ficar querendo ligar bonitinho, aí não vira, né? Tá aqui o positivo. Opa! Liguei errado de novo. Delete. E aqui vai lá em cima. E aqui vai no positivo. E aqui vai no negativo lá em cima. Esse camarada vem pra cá. E esse camarada vem pra cá. E esse aqui vai pro... Oh, beleza, hein? Oh, meu Deus do céu. Vem pra cá. Pronto. Ó. Liga no terra. É isto. Vamos ligar, né? Pra ver se explode. Opa, pelo menos tá rodando 5 volts. Se eu rodar aqui... Opa, acendeu por quê? Né? Não deveria acender. O que que acendeu? Apagou. Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa. Ele tá invertido aqui, né? Ó. O 0 é aqui, ó. Ó, é isso aí. Né? Isso aqui tem as duas, tem a porta end, né? Aqui, né? Se você tiver, aqui tá na posição 0 e na posição 0. Se você tiver aqui na posição 1, ele não acende. Se você tiver na posição 1 aqui, ele também não acende. Agora, se tiver os dois na posição 1, ele acende. Ó. Então, 1 em 1 é igual a saída verdadeira. Verdadeiro, verdadeiro, saída verdadeira. Se você trocar aqui, ó, quer ver? Eu só vou desconectar isso aqui. Delete.
internet, vou desconectar, desconectar e desconectar. Eu vou pegar o que tem a porta OR agora, que é aquela outra, né? A porta OR, cadê? Aqui, a porta OR, é a C32. Vamos ver o que acontece, né? Essa aqui. Pronto, essa aqui. Agora a gente coloca aqui. E liga essa chave aqui. Vamos colocar ela na posição 0. Ah, tem que só quando liga para funcionar. E aqui a gente alimenta ela com 5 volts. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. O LED acendeu. Se eu desligar... Opa! Somente se os dois... Alguma coisa deu ruim aqui. Ou tá certo? Não, os dois... Ele só vai... Deixa eu ver. É verdade, verdade. Ele só vai ser falso se os dois forem falsos, tá vendo? Ó? Apagou o LED. Ah, esse resistor aqui tá errado. Pelo menos uns 220 ohms aqui, senão ele acende tudo estranho, né? Ah, tem que parar a simulação. Então, se ele... Olha lá, acendeu bem mais forte, tá vendo? Ó? Mais rápido ele apaga, né? Ó. Então, ele só vai ser falso se os dois estiverem falsos. Ó, no caso desse circuito aqui, é o 74HC32. Se você procurar na internet, esse 74HC32, 74HC32. Se você procurar esse chip na internet, ele está à venda, tá vendo? Ele existe, né? Ó. Ó como que ele é por dentro, tá vendo? É a porta OR, tá vendo? Se você analisar aqui o datasheet dele, ó, cada componente tem um jeito, né? Na verdade, isso é fato, né? Vai mostrar melhor. Então aqui mostra componente, tá vendo? Ó, como que é as portas dele, como são ligadas, tal, ó. Circuito lógico. Beleza? Então essa é a aula que eu queria propor para vocês hoje. Então, o que eu queria que vocês pegassem e entendessem essa questão que tem tudo a ver, né? Uma coisa está ligada à outra aí, a questão das portas de ligação. É óbvio que aqueles testes que a gente fez lá no Tinkercad, isso acontece no computador muito mais rápido, né? Mas acontece desta forma, né? O Arduino, ele trabalha também com várias portas várias portas você pode fazer desta forma, né? Os controladores, eles recebem sinal lógico alto, principalmente as portas digitais, né? As portas digitais do Arduino, eles recebem o nível lógico alto e o nível lógico baixo. É só esses dois que ele recebe, né? As portas analógicas, sim, elas recebem uma variação de entrada, né? Mas as digitais, basicamente, é isso. Eu tenho uma atividade lá para vocês, né? Dois circuitinhos básicos, facinho de fazer, tá? Em caso de dúvida aí, na internet tem um material vasto aí de álgebra booleana, tabela verdade, tem coisas até muito mais aprofundadas, mas para nós aqui não interessa muito se aprofundar muito nisso, né? O que é interessante vocês entenderem, basicamente é isso que foi falado hoje, tá bom? Perguntas aí, alguma curiosidade? Nenhuma, professor. Perfeito, então. Por enquanto não. Tá ok, então. Então, pessoal, desejar aí boa noite para vocês, né? Eu agradecer a presença de vocês aí no dia de hoje e até a nossa próxima aula aí. Beleza? Até, professor.